Mensagem de Paz, o seu programa de reflexão na Palavra de Deus, aqui na sua rádio. Toda a equipa em estúdio saúda todos os ouvintes com a paz de Deus. O Vítor Cruz na assistência técnica, o Daniel Almeida e a Lídia Cruz na locução e o Carlos Farias, que terminará o programa de hoje com um pensamento bíblico. Durante os próximos minutos temos o prazer de vos fazer companhia, oferecendo-lhe bons momentos musicais e a Palavra de Deus. Passamos a vida correndo atrás da felicidade ou algo real, mas às vezes a vida nos trai, exila o sorriso, enfatiza o rancor. Mas apesar dos problemas, devemos lembrar que não vai tardar. Em breve diremos, valeu esperar. Não importa se hoje ou quando será, o dia em que Cristo irá retornar. Sei que aqui eu não quero ficar, não fui preparada pra ver tanta dor. Quero estar prevenida com o dobro do azeite à espera do Pai. Sou escolhida, tenho um lar. Vou esperar, não importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque e viver uma vida ao lado de Deus. Estou quase ouvindo a trombeta soar, já vejo um brilho envolvendo o céu. Sou escolhida e não vou desistir, estarei aguardando Jesus. Por isso eu vou esperar, não importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque e viver uma vida ao lado de Deus. Vou esperar, não importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque e viver uma vida ao Se quiser contactar-nos, poderá fazê-lo para o nosso número de telefone, sempre disponível, 232 42 3565. Caso queira conhecer-nos melhor, tem ao seu dispor o nosso site adviseu.org ou até mesmo
uma página no Facebook e poderá clicar em Assembleia de Deus de Viseu. Água tornaste em vinho, abriste os olhos ao cego. Ninguém é como tu, como tu. Nas trevas brilha a tua luz, das cinzas tu nos levantaste. Ninguém é como tu, como tu. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nas trevas brilha a tua luz, das cinzas tu nos levantaste. Ninguém é como tu, como tu. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Não há outro igual a ti, não há outro como tu, Jesus. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grandioso, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos: Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Morrer para o pecado requer um compromisso diário. Todos nós temos fraquezas, mas é por isso que precisamos de Jesus. Ele teria morrido em vão se nós não precisássemos dele. Todos os dias devemos pedir-lhe para nos ajudar com os nossos problemas e as nossas falhas. Ele nos salvará dos nossos pecados, do nosso egoísmo, da nossa inveja e da nossa ganância. Quando nos tornamos cristãos, o nosso desejo carnal para pecar não morre dentro de nós, mas Jesus nos salvará dos nossos pecados se lhe pedirmos para nos fortalecer, para que possamos morrer para os desejos egoístas e possamos seguir a Jesus. Amigo ouvinte, este é o momento que poderás colocar o teu coração nas mãos de Deus. Que a tua oração diante de Deus possa ser essa mesmo, que Ele te possa salvar dos teus pecados. Toda arma preparada contra mim não prevalecerá. E o que o inimigo trouxe para destruir, Deus
Mais uma vez estamos na vossa companhia com uma mensagem que traz paz, amor a cada coração. E eu gostava de compartilhar com o prezado ouvinte um texto da Palavra de Deus que se encontra em São Mateus, capítulo 8 e versículo 23, que é uma passagem muito conhecida, que diz que entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, mais uma vez, depois de vários milagres e maravilhas que Jesus realizava no tempo em que esteve com os discípulos, e mais uma vez ele mostrou aos seus discípulos o seu poder. Nos dias em que vivemos, nada é diferente, porque Jesus continua a mostrar o seu poder a cada um de nós. Isto foi um episódio engraçado, um episódio até que podia ser um episódio de comédia, mas não. Foi um episódio de tragédia para aqueles homens que estavam habituados ao mar. Eles estavam no barco com Jesus em pleno mar, quando de repente, como diz o texto, lhe sobrevém um terrível temporal da qual não poderiam de qualquer maneira fugir. E, humanamente falando, estavam perdidos, iriam morrer, iriam perecer afogados. Eles então entraram em pânico. Muitas vezes nas nossas vidas entramos em pânico por qualquer assunto, quando são assuntos mais difíceis. Ficaram desesperados, ficaram amedrontados, pois não havia saída e certamente iriam morrer no meio do mar. Mas Jesus estava lá. E tudo é diferente quando Jesus está nas nossas vidas. Tudo é diferente quando Ele comanda a nossa vida e comanda o nosso barco. Basta pensar e lembrar que quem estava com eles no barco era Jesus. Se tivessem se lembrado que Jesus estava com eles, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo, aquele que foi enviado pelos seus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade, ninguém iria morrer naquele barco, naquela tempestade. Mas não, os discípulos, eles estavam ali sujeitos a uma pressão tremenda. Jesus não faltava ao que tinha prometido. Ele prometeu que está connosco todos os dias. E se eles tivessem pensado que a missão de Jesus, se morresse naquele mar, seria frustrada, porque o plano de Deus para a salvação da humanidade é que Jesus viria a este mundo e iria à cruz do Calvário. Poderia o Salvador do mundo, Jesus Cristo, morrer afogado ou ser assim, ter o fim da sua vida? Não. Isto só não era razão suficiente para temer aquela tempestade. Pensar que enquanto Jesus estivesse no barco, acabaria tudo bem. Que enquanto estivessem com Jesus ali, estavam seguros. Nas nossas vidas é precisamente a mesma coisa. Quando temos Jesus na nossa vida, estamos seguros. Mesmo não sabendo, ali naquele caso, o que iria acontecer, o que Jesus iria fazer. Mas coisa certa seria, eles afogados não iriam morrer. Bastava agarrarem-se a Cristo, a Jesus, e deixar a tempestade vir. Mas ao invés desta atitude, ao contrário desta atitude de fé e confiança nas palavras e na pessoa de Jesus Cristo, eles viram a circunstância, não olharam para a possibilidade de serem salvos, olharam para a circunstância e assim temeram e temeram muito. Mas em todo o caso, depois de passarem aquele aperto por causa da sua pouca fé, da sua falta de confiança, ainda assim eles foram capazes de tomar uma atitude certa, uma decisão acertada. Recorreram a Jesus. E como diz a palavra que lemos, em tom desesperado e crítica,
Eles disseram: como pode o Senhor dormir tranquilo? Acorda, Senhor, se não perecemos. E o Senhor Jesus demonstra a sua autoridade, demonstra o seu poder sob uma ordem sua. Houve uma grande bonança. O vento parou e o mar se acalmou. Jesus quer acalmar, prezado ouvinte, o vento que vem à tua vida. Jesus quer acalmar as ondas do mar que batem em cada dia no teu barco. E não penses que é só contigo. Acontece com cada um de nós. Em cada dia, as ondas deste mar batem no nosso barco. Jesus quer acalmar tudo isso. O Senhor quer acalmar, quer fazer uma grande bonança na tua vida. Então Ele Jesus aproveitou esta ocasião para deixar aos seus próprios discípulos uma grande lição. Jesus deixou os discípulos aprender que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle das nossas vidas. Muitas das vezes há quem não queira ser controlado. Não gosta de ser controlado pelos pais, por isto, por aquilo, pelos patrões. Tudo bem, mas Jesus quer ser o controlador da nossa vida. Jesus quer ser o timoneiro, o comandante do nosso barco, da nossa vida. Como em tom de angústia, eles diziam: como pode o Senhor dormir tranquilo? Acorda, Senhor, perecemos. Mas Jesus deixou uma grande lição a estes homens. Homens que estavam habituados ao mar. Homens que, quando começaram a seguir Jesus, eles eram pescadores. Eles conheciam o mar. Eles conheciam todas aquelas lides. O medo e o pavor dos discípulos se transformou em temor a Deus. Que forma difícil de aprender a confiar em Deus. Deus tem um propósito para ti, prezado ouvinte. Deus tem um propósito para cada um de nós. Às vezes os propósitos, dependendo de tanta circunstância que nós não conseguimos dominar, são as circunstâncias de Deus, são os desejos e os desígnios do nosso Deus. Deus tem circunstâncias que nós não dominamos e Ele pode se fazer presente nas nossas vidas, tocando, operando, curando, livrando, salvando de uma forma. Mas desta forma, teve que ser assim para os discípulos. Foi uma forma difícil para eles aprenderem a confiar no Mestre. Em seu espanto, eles exclamam: que homem é este? Mas eles conheciam quem era o homem. Eles conheciam quem era Jesus, porque eles andavam com Ele. Mas esta lição foi para isso mesmo. O Deus de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, é aquele que quer morar, é aquele que quer fazer morada no teu coração. Não é para rir, não é para se admirar com esta pergunta, mas será que eles sabiam ou não sabiam quem era Jesus? Ora, este Jesus que nós podemos conhecer neste dia, durante esta mensagem, Jesus quer ser o comandante da tua vida. A nossa situação, nos dias em que vivemos, é igual. Devemos aplicar a nós esta história. O pequeno barco representa a nossa frágil vida, que sabemos que, como diz a palavra de Deus, com um assopro, a nossa vida se apaga, desfalece, terminou. O mar representa tudo aquilo que nos rodeia, o mundo em que estamos metidos, em que nos cerca, do qual não temos controle, do qual não temos como escapar. A tempestade que ocorreu naquela altura representa as tempestades dos nossos dias, os problemas na nossa vida, as circunstâncias adversas que nos sobrevêm no nosso dia a dia. Jesus Cristo diz a sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós com Jesus Cristo, cada um de nós com Cristo na nossa vida, somos mais do que vencedores. E o discípulo somos nós, cada um de nós é o discípulo que precisa de vez em quando ser alertado para estas situações. Sabemos que a palavra de Deus diz-nos que Deus não dorme. Esta história, esta situação em que eles dizem que Jesus estava dormindo, tu podes ter e podes conhecer Jesus e podes pensar que Ele está na tua vida, adormecido. No entanto, em cada dia, olha para Jesus. Em cada dia, vive com Jesus. Em cada dia, entrega-lhe a tua vida e deixa que seja Ele o controlador da tua vida. É bom que possas também saber, e é
o exercício que cada um de nós tem que fazer. Sabermos que em cada dia, se Ele está connosco na nossa vida, ter Jesus no barco e por isso não exercer nenhuma fé, consequentemente é estar destinado ao fracasso. Quando Jesus não está no nosso barco, então o barco vai naufragar. Precisamos de atender para esta mensagem e saber se estamos a caminhar sozinhos ou se estamos a caminhar com Jesus. Sem Ele, estamos mesmo destinados ao fracasso. Com os discípulos tinham Jesus no barco, mas eles estavam adormecidos. Eles não se lembravam das palavras e então sofreram, estavam ansiosos, com medo, no meio da tempestade, no meio do temporal, por falta de fé. Deus quer testar a nossa fé, mas a parte mais importante, este é o ponto mais importante, é ter Jesus todos os dias na nossa vida. Confiar plenamente na sua pessoa, na sua presença, na sua palavra, descansando e tendo a certeza de que Ele jamais falhará, Ele jamais nos deixará e jamais nos abandonará. Assim, viver a vida que Ele tem para cada um de nós. Ele tem uma vida nova. Ele dá-te uma vida nova a ti, pesado ouvinte, como deu a mim. Uma vida intensa, uma vida segura e uma vida verdadeira e vitoriosa. Entrega a tua vida a Jesus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Morreu na cruz para dar perdão, ressuscitou para mostrar que a redenção, crendo em Jesus, eu tenho vida, descanso e paz, posso fruir, comigo está em cada dia, me ajudando no caminho a prosseguir, porque Ele vive, posso confiar, porque Ele vive, não temerei, em suas mãos são meu futuro, pois Ele vive e com Ele eu viverei. Igual em ti, atravessar o negro vale da separação, e irei gozar com meu Jesus ali na glória, sua doce paz e salvação, porque Ele vive, posso confiar, porque Ele vive, não temerei, em suas mãos está o meu futuro,
eu viverei, pois Ele vive e com Ele eu viverei, pois Ele vive e com Ele eu viverei. Este foi o nosso programa. Obrigado pela sua preferência. Deus vos abençoe e até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.